Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, não sei se vocês estão percebendo, mas tem preto ali atrás, tem preto aqui. Isso é em sinal de luto. Em sinal de luto por tudo que tem acontecido com o Clube de Regatas Vasco da Gama e por toda a tentativa de acabar com esse clube. Mais uma vez, a política tentando destruir o Vasco. Há mais de 30 anos, né, que a gente vem lutando, que o torcedor vascaíno vem sofrendo com a política. E quando a gente acha que isso vem chegar ao fim, sábado seria a eleição do Vasco, eleições adiadas e querendo, mais uma vez, políticos manipular a eleição. Estou muito revoltado, vou explicar mais sobre isso para vocês no vídeo, para vocês ficarem por dentro. Inclusive ontem um torcedor chegou para mim e falou: "Poxa, Lucas, você só fala coisas ruins, no seu canal você só traz coisas ruins, mas ultimamente não tem como ter sido feliz torcendo pro Vasco da Gama. Quando o clube empata com o Lanterna do Brasileiro no domingo, ontem tivemos a notícia aí de tentativas de fraude na eleição do Vasco. Algo ridículo que nós torcedores a cada dia mais temos que se acostumar. E aí a pergunta que fica é se tem como ser feliz com isso tudo que vem acontecendo. Mas vamos sem muita enrolação, solta a vinheta aí para começar o vídeo de hoje. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Sem muita enrolação, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, mas vamos direto ao assunto. Eu pensei que pelo menos uma vez, né, depois de tanto tempo eu iria chegar e fazer um vídeo alegre, assim como tinham me pedido ontem, reforço aí praticamente chegando, um grande reforço inclusive, Guilherme Paredes, jogador que não vinha jogando bem, com contrato aí rescindido com o Vasco. Pensei que eu poderia chegar aqui dando notícias boas ao torcedor, mas eu e todo vascaíno na noite de ontem foi surpreendido com uma mensagem, com uma notícia que as eleições do Vasco seriam adiadas. Deixa eu explicar pra você, o problema não é adiar a eleição, o problema é que acontece. Alexandre Campelo estaria viajando ontem para Buenos Aires, né, para fechar em definitivo e conversar com o Independente para fechar a compra de Martim Benítez. Porém, Alexandre Campelo cancelou essa viagem e reuniu ali, né, convocou uma reunião com o Conselho Deliberativo do Vasco. Sentou além desse conselho presidentes como Levenciano, Júlio Brandt, Jorge Salgado e outros, todos os presidentes que estão se candidatando à presidência do Vasco da Gama, para chegar a um desfecho com relação à eleição do clube. E o que foi decidido? No caso, a eleição iria acontecer esse sábado, iria ser adiada para dia 14, se eu não me engano, sábado que vem. E além disso, a eleição seria híbrida, ou seja, tanto offline quanto online. Quem quiser chegar em São Januário para fazer a votação, presencialmente vai. E quem não quiser votar de casa e tiver condições de votar de casa, vai e vota de casa. Porém, do nada, rapaziada, na parte da noite de ontem, Mussa, o presidente aí da AGE, definiu que as eleições seriam nada mais, nada menos do que 100% online, ou seja, não teria direito das pessoas chegar e votar em São Januário, algo sem ser presencial. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, essas pessoas que votam aí no Vasco da Gama, 3 mil vascaínos não tem sequer um e-mail, rapaziada. Então essa política do Vasco, mais uma vez tentando destruir o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco está sendo destruído por vascaínos. É isso que deixa a gente revoltado, é isso que deixa a gente bolado, porque um torcedor, um sócio votante, não vai ter condições. A maioria dos nossos sócios atualmente são idosos, que não chega nem a ter um e-mail, não tem acesso, de repente, nem a um celular. Como vai fazer para votar? Ou seja, tentando de alguma forma fraudar essa eleição, fazendo com que parte dos vascaínos, parte dos sócios vascaínos não possam votar e fazendo com que mais uma vez a eleição seja uma fraude. E nada mais, nada menos do que Mussa, né, o presidente da AGE que definiu essa eleição ser 100% online, tem familiares na chapa Sempre Vasco. Tem ali familiares dentro de uma chapa de um possível presidente do Vasco da Gama que está se elegendo a ser o novo presidente do Vasco. Então é uma vergonha isso que vem acontecendo com o Vasco. A política do Vasco tentando destruir o clube. Nós, torcedores vascaínos, não aguentamos mais isso, rapaziada. É revoltante isso que vem acontecendo com o Vasco.
e não é de hoje. Então não vamos ficar parados. Se você aí não é... Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo não concorda com essa palhaçada que vem acontecendo com o Vasco. Que isso é uma palhaçada, isso me deixa revoltado, tanto que tô de preto aqui hoje em luto com relação a tudo isso. E aí eu te pergunto, tem como ficar feliz? Eleições que seriam sábado, realmente eu fui num projeto aí de um presidente, gostaria de ir em outros, mas como vai, né, rapaziada? Como a gente tem coragem, como a gente tem felicidade em ver um projeto bom se ele não pode ser tocado pra frente por conta de fraudes aí na eleição do clube. Então é uma vergonha isso que vem acontecendo com o Vasco. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá. Quando ocorrer mais notícias, mais informações, mais atualizações, isso com certeza vai ter alguém entrando na justiça, algum presidente entrando na justiça para tentar cancelar essas eleições online, porque realmente isso é ridículo o que está acontecendo. Presidente ali reunir em São Januário hoje todas as pessoas que estão tentando se eleger a ser presidente do Vasco, de bobeira, tentar fazer com que esses presidentes, possíveis presidentes do Vasco, sejam palhaços de se reunir, ficar mais 3 horas em reunião para tudo ser cancelado, um pedido na justiça de Mussa, tendo familiares, mais uma vez falando, tendo familiares na chapa sempre Vasco e fazendo com que caia essa eleição híbrida, seja tudo online, tentando mais uma vez fraudar aí a política do Vasco, destruindo o Vasco. Mas enfim, vamos deixar esse assunto pra lá, como eu falei, se tiver mais notícias, eu volto. Com relação a Guilherme Paredes teve seu contrato rescindido. Ontem apareceu no bid que o jogador não pertence mais ao Vasco da Gama. O Talleres, clube dele da Argentina, que emprestou ao Vasco, pediu a volta do atleta. Com isso o atleta teve que rescindir com o Vasco, não é mais jogador do Vasco. Também é outro, vai com Deus, não fez nada no Vasco. Ficou tanto tempo no Vasco que a gente não descobriu até hoje, até o último jogo dele, que foi domingo contra o Goiás, aqui veio vestir a camisa do nosso clube. Ele tinha 13 jogos no Vasco e não fez nenhum gol. Então é outro, vai com Deus. E é lógico, com relação a reforço, rapaziada. Como eu falei, eu queria estar alegre para chegar e falar, tem um reforço novo no Vasco, porém é impossível. O Vasco não deixa o torcedor vascaíno ficar alegre com essa quantidade de notícias que vem massacrando todo ano o torcedor vascaíno, e dessa vez algo que vem lá de dentro, esse é o pior. Mas vamos lá, tentar falar num tom mais ameno com vocês. A imprensa da Colômbia está noticiando, já noticiou inclusive ontem, que o Vasco da Gama realizou uma proposta de empréstimo com opção de compra pelo meia Yerson Guzmán, um jogador de apenas 22 anos, meio-campo do Envigado, clube colombiano. O jogador inclusive já aceitou a proposta do Vasco. Vasco já assentou, chegou a um acordo com o jogador, ele tem o desejo, tem a vontade de vestir a camisa do Vasco. Inclusive o Vasco no início do ano também fez contatos com o jogador. Então tá tudo acertado, base salarial, vinda do jogador, acordo com o empresário, o jogador. O único problema no momento tem sido o Envigado, clube colombiano. Ele é um bom jogador, é um meia aí de futuro, porém alguns detalhes aí, acordos financeiros com relação a vinda do jogador por empréstimo, que eu vou explicar já já para vocês, tem dificultado essa transferência. Com relação ao empréstimo, vou explicar agora. O Vasco fez uma proposta pelo empréstimo de Guzmán pelo valor ali de 150 mil dólares. Ou seja, o Vasco vai pagar para o jogador vir jogar no Vasco até o final do ano que vem, convertido para o real, algo mais ou menos o valor de 852 mil reais. Isso não seria pago de uma vez, pagaria 30 mil dólares à vista e pagaria ao longo dos meses que o jogador estaria no clube 10 mil dólares, chegando no final aí aos 150. É um ótimo jogador, inclusive o Vasco aí tem um interesse em comprar o jogador, então no final desse empréstimo, assim como tem ocorrido com o Benítez, o Vasco tem a prioridade de compra de Guzmán. Um bom jogador, um bom meio campo, o Vasco estaria ali negociando, o valor não foi divulgado, porém o passe ali do jogador para o Vasco da Gama seria de 80% caso o Vasco se interesse na compra de Guzmán, jogador colombiano. E muitas pessoas podem estar perguntando quem é o jogador, e eu trouxe aqui alguns detalhes para você. No Envigado, né, clube atual do jogador, Guzmán é o craque, é o cérebro da equipe. Somente com 22 anos ele já tem essa responsabilidade, comanda as ações do meio campo. No ritmo ofensivo, ele se assemelha muito, inclusive, a Martín Benítez. Tem esse jogo mais cadenciado, um jogador ali que tem uma qualidade no passe, chega bem à frente, um meia muito ofensivo, inclusive foi comparado
ao atleta argentino e na atual temporada o jogador tem 17 jogos, marcou 6 gols e deu 4 assistências, então números muito bons. E complementando aqui mais umas características do jogador colombiano, ele não é tão alto e não se destaca por uma força física, porém ele tem uma técnica muito apurada, tem excelente controle de bola, é criativo, possui o drible como virtude e chega muito bem na área adversária. Articulador nato, consegue chamar a responsabilidade e é considerado a principal joia do clube, do Envigado e do futebol colombiano no momento, além de ter muita intensidade dentro de campo. Então é um ótimo jogador, um ótimo reforço para o Clube de Regatas de Vasco da Gama e tem muito a agregar caso essa transferência realmente feche e o jogador possa ser transferido ao nosso time. Vasco precisando de reforço, Alexandre Campelo desesperado para tentar uma reeleição, então tá fazendo de tudo. Provavelmente a gente vai ver sim Alexandre Campelo fechando com Guzmán, Alexandre Campelo inclusive que provavelmente vai viajar amanhã para a Argentina e tentar ter um desfecho positivo com relação à compra de Martín Benítez. Como eu falei, eleições dia 14, Alexandre Campelo em desespero, quer ser reeleito de qualquer forma, então vai trazer Guzmán, vai comprar Benítez. Então vamos esperar que provavelmente essas duas contratações, como a de Guzmán e a compra de Benítez, podem ter um desfecho muito positivo para o Vasco da Gama. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, deixa o comentário. Desculpe por esse tom mais ofensivo, esse tom mais irritado hoje, que realmente o Vasco, a política do Vasco, revolta muito o torcedor vascaíno. Nós não estamos aguentando mais isso que tem acontecido com o nosso clube. É nada mais, nada menos uma vergonha. Mas infelizmente, vamos que vamos acreditar que dias melhores possam voltar para o nosso Vasco, o Vasco possa voltar a ser aquele time de 2000, de 98, de 80, um time que chega para brigar com políticos decentes no nosso clube. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo aí para outras pessoas. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas!